Olá, nós estamos aqui reunidos para mais um debate. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Fundação Travessia, que está completando 25 anos no dia 20 de dezembro, e nós temos aqui uma constelação, né, de pessoas importantes que fizeram esse projeto ter tanto sucesso e vão participar desse debate hoje. Eu sou Helenice Santos, sou jornalista do sindicato. Muito obrigada pelo convite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse debate. E eu vou convidar, e eu vou apresentar, né, as pessoas que estão participando com a gente desse debate, que é o Ernesto Izumi, que é diretor do sindicato e presidente da Fundação Projeto Travessia. Tudo bom, Ernesto? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Temos também a Cleusa Rosa da Silva, que é coordenadora geral da Fundação Projeto Travessia. Tudo bom, Cleusa? Um prazer estar com você novamente. Seja muito bem-vinda. Temos também Kátia Bastos, que é coordenadora gestão de pessoas. Tudo bom, Kátia? Tudo bem? Prazer estar aí. Prazer é todo meu. Também temos a Tânia Lima, que é gerente de projeto. Tudo bom, Tânia? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Helenice? Boa tarde, todo mundo. E também Bruno Santana Rodrigues, que é educador social. Tudo bom, Bruno? Prazer ter você aqui com a gente. Bom, a Fundação Projeto Travessia ela foi criada em 1995 pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo e ele atua diretamente no centro de São Paulo. Desde a sua fundação, 14 mil pessoas foram atendidas, entre elas crianças, adolescentes e famílias. Né, o projeto que tem feito um grande sucesso, né, não é à toa que ele tem já 25 anos, e eu gostaria de já começar perguntando para a Kátia. Kátia, como é que foi participar da construção da Fundação Projeto Travessia e e se durante esse tempo todo o projeto sofreu algumas adequações, ele sofreu algumas modificações para se adequar à realidade do centro de São Paulo? Oi, primeiro é um prazer estar aqui. Olá a todos. Então, eu entrei no Travessia na primeira leva de educadores sociais, né? Então, eu estou na Fundação já há quase 25 anos, e para mim é um orgulho e uma honra, na verdade, né? Porque é uma instituição onde eu tenho muito. Eu me orgulho muito de trabalhar numa instituição como essa, muito correta e busca a sua excelência no atendimento, na prestação de contas. Então, é uma alegria. Foi muito desafiador, né, participar desse processo de construção. O Travessia nasce de uma discussão promovida pelo Sindicato dos Bancários, né, que quis trabalhar com a questão da exclusão social, chamou vários debates em 95 e decidiu trabalhar com a questão das crianças e adolescentes em situação de rua no centro da cidade de São Paulo, né, bem perto da sede do edifício Martinelli. E chamou vários parceiros, né, dentre eles Bank Boston, Bradesco. Então, já começou com uma iniciativa inovadora, de sindicato com bancos, sindicatos bancários e bancos, né. Eu digo que foi gratificante, estimulante e foi um aprendizado, porque foi muito importante você participar da construção de um projeto, né? No entanto, a gente não sabia muito bem que cara esse projeto teria, né? Então, a gente atendia os meninos, mas embora a gente já tivesse mapeado alguns parceiros da região, a gente já tinha uma equipe de mobilização social e tudo, a gente não sabia efetivamente com que equipamentos a gente poderia contar, até onde a gente efetivamente poderia ir. Né? Então, às vezes, foi bastante angustiante também, mas um aprendizado assim sem tamanho. Né? A missão do Travessia é a defesa de direitos de crianças e adolescentes, era a missão em situação de rua, né? Das crianças e adolescentes em situação de rua, especificamente. E você me pergunta das adequações. Já no treinamento dos educadores, na etapa final, Helenice, a gente tinha como o foco do Travessia seria o atendimento no Triângulo Histórico de São Paulo. Só que no treinamento, a equipe de candidatos a educadores constatou um grande número de crianças e adolescentes embaixo do viaduto do Chá. Então, já aí o Travessia já teve
a ideia, enfim, e modificou um pouquinho a sua área de atuação, fazendo esse recorte e alcançando também a área do viaduto do chá, né, que foge um pouquinho do triângulo histórico. E a gente passou a atender também essa região. Então, assim, mal começou a travessia e ele já, ouvindo o diagnóstico que acontecia naquele momento, já optou por flexibilizar e mudar um pouquinho o seu rumo para atender também a população que ficava embaixo do viaduto do chá, né, crianças e adolescentes. Então, eu acho que isso é muito legal do Travessia, ele está sempre discutindo, refletindo e, se necessário for, reconduzindo o seu caminho aí para se alcançar a missão, que é a defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes hoje em situação de risco. E por que eu digo hoje? Porque uma nova alteração foi feita, alteração de rumo, uma alteração grande de rumo foi feita em 2002, quando o Travessia, que atendia até então criança e adolescente em situação de rua, foi convidado a assumir um grande convênio na cidade de São Paulo, e de cerca de 30 funcionários passamos a ser quase 250. Nossa! Foi um... Aumentou bastante, sim. Muito, E a gente passou a ter... foi um convite da prefeitura, então a gente passou a coordenar a Estação Cidadania na Zona Leste, na Zona Sul, um programa de educação na rua, no centro expandido da cidade, então deixamos de ser apenas a atuação no centro para ser na área expandida, no centro expandido, na Zona Leste e na Zona Sul, né? E casas de acolhida. Então, a gente tinha programa de educação na rua, Estação Cidadania e casa de acolhida. Então, a gente atendia qualquer criança e adolescente em situação de risco, de uma forma geral, independente se ela tinha ou não tido passagem pela rua, né? Em situação de rua. Então, a gente, a partir daí, o nosso foco de atendimento passou a ser todas as crianças em situação de risco, e, a partir de então, a gente passou a desenvolver, a escrever e a coordenar vários projetos com todas essas crianças. Então, em cumprimento de medidas socioeducativas, em situação de trabalho infantil, em situação de rua, em situação de acolhimento institucional, né? Então, enfim, essas são apenas 2 alterações que foi feita no percurso, que eu estou comentando aqui, que foram alterações grandes, mas eu acho que o Travessia está sempre aberto a ouvir, a pensar e a mudar de rumo, se necessário for, né? Para estar se atualizando. Então, acho que é isso. Ok, essa é a essência do projeto. Bom, a minha pergunta agora é para a Cleusa, que está há 10 anos, né, à frente da coordenação do projeto. Eu cheguei no sindicato também há exatamente 10 anos, então nós temos mais ou menos o mesmo tempo de casa, porém de atividades diferentes. Eu acompanho um pouco da atividade da Fundação Projeto Travessia, e eu queria saber de você, como é coordenar, como é estar à frente desse projeto lindo, né, que sempre está passando por transformações. Como que é para você? Qual foi o objetivo dessa missão? Bom, Lenice, primeiro eu quero começar agradecendo você, viu? Sempre parceirona com a gente, voluntária, nos ajudando. É muito bacana ter você com a gente. É muito gostoso ajudar o projeto. Bom, eu cheguei na Fundação Travessia em 2009, fui convidada para ser diretora da Fundação em 2009, junto com os meus trabalhos no sindicato, que eu estava como diretora também do sindicato. E esse desafio eu fui pegando em conjunto. Então, eu posso dizer que foram 3, foi desafiador, foi gratificante e grandioso. Acho que são as 3 coisas que me agregaram. A Fundação agrega na gente quando vai para lá. Você já tinha experiência em assumir uma fundação? Eu fui para a pasta social. Eu fui para a pasta da Finanças, que é a mais crítica, né? Que é sentar, eu costumo dizer que é sentar em cima do dinheiro, né? Ou seja, despachar o dinheiro. Mas foi bacana porque eu fui aprendendo aos poucos. Eu quero dizer que foi grandioso, na verdade, foi desafiador primeiro, porque compreender a Fundação Projeto Travessia, tudo que uma fundação requer, que são os cuidados, desde as certificações,
as parcerias, tanto privadas como públicas, ter esses cuidados de parceria, ter também a sintonia, buscar a sintonia com a equipe toda, né, da Fundação Projeto Travessia. Então, tudo isso foi meio que ajeitando. Em 2009, eu deixo de ser diretora do Sindicato dos Bancários, passo a assumir a coordenação geral da Fundação Projeto Travessia e fico lá até 2000, né? Os dias atuais a gente está cuidando da fundação com todos esses. É importante se falar que uma fundação ela requer muito cuidado, muito cuidado. E a minha ida para lá foi também desafiador por conta de estar fazendo a interface com a diretoria do Travessia, né? Então eu sempre fiz essa junção da diretoria com a fundação, levando, trazendo, mostrando para ela os caminhos, né? E isso foi muito desafiador. Eu costumo dizer que foi gratificante porque eu consegui agregar muito, muito. Eu costumo dizer que foi uma escola. Aprender com todos como que é tratado social, como é olhar para o menino da rua. Até isso eu consegui aprender. Né? Antigamente a gente passa batida assim, não. Agora você consegue visualizar se o menino está com um adulto, se ele está com uma família, se a criança está desassistida. Isso no seu olhar andando pela rua. Isso é muito interessante. E grandioso por conta de tudo que abarca a fundação. Tudo que a Kátia falou aí, que a fundação já ofereceu como oportunidade. Então, a fundação ela consegue visualizar as várias situações desassistidas da criança. E aí a gente consegue encaminhá-la para casa. Eu gosto muito de falar que a Fundação Travessia é uma travessia mesmo, né? Da criança que está na rua, da criança desassistida pelo poder público, para a sua casa, para o seu lar, buscando uma cidadania, um plano individual para aquela criança, dando esperança para ela. Então, isso é muito, 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 muito bacana. Acho que é isso. Ok, Cleusa. E uma das coisas que eu aprendi, né, depois que eu comecei a conhecer mais sobre a Fundação Projeto Travessia, a situação, olhar mesmo a situação da criança que está ali na rua, né? Às vezes você vê uma criança vendendo, você fala, eu tenho dó, vou ajudar, mas isso eu aprendi que não é o certo, por mais que doa, isso não é o correto, né? Porque talvez ele está ali por causa de um adulto, né, que está explorando a criança ao invés de ajudar, de educar, de levá-la para a escola, e isso é um ensinamento muito bacana que eu aprendi com a Fundação Projeto Travessia, que eu trouxe para minha casa, e eu já começo a observar nas noites paulistanas, né, quando era possível sair, eu e meu marido, a gente saía muito, e essas coisas a gente começava a observar, sabe? Você tem um outro olhar, além daquele contato que você tem com uma criança que te pede para comprar um produto que ele está vendendo, né? Isso é muito bacana. Que mais pessoas também ficam sabendo do trabalho que é feito, né? Também não só de tirar a criança da rua, mas de ensinar também para as pessoas que estão do lado de fora o que é o mais correto, né? Quando você se depara com uma criança, qual é a melhor conduta, a melhor maneira de você tratar uma criança. Bom, mas o nosso papo está muito bom e continua. Agora nós vamos falar com a Tânia e o Bruno, né, que são gerentes de projetos, e eu queria saber o seguinte, a Fundação Projeto Travessia também tem o projeto Lume, né, o que é o Lume, qual é o objetivo dele, quando ele foi implementado, e qual a contribuição dele? Oi, Helenise, acho que a gente aqui já está agradecendo já de antemão a sua disponibilidade em estar conosco. Então, a gente sempre reforça, porque é isso, né? A gente está trabalhando sempre com essas questões de ninguém solta a mão de ninguém. Então, quando vem uma ajuda assim, a gente também fica muito grato. Bom, eu vou falar um pouco, né, do projeto Lume Centro, que é o projeto hoje que a gente está executando, que é um projeto que tem um olhar para a educação socioprotetiva na rua, né? Com foco em crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua. Então, ele é um convênio, né,
pela Secretaria de Direitos Humanos, via FUNCAD, através de um termo de fomento, que tem durabilidade de 24 meses, né? Então, ele iniciou em abril de 2019 e nós estamos encerrando agora em março de 2021. Então, assim, ele tem a proposta para atender 30 crianças e adolescentes no atendimento direto, na rua, né? Então, nossa área de atuação é a região central histórica de São Paulo e também os territórios de origem desses meninos e meninas que a gente atende, né? A gente tem como objetivo geral contribuir, né, para a saída da rua da criança e do adolescente que se encontra no Centro Histórico de São Paulo em situação de rua. A gente está num momento muito delicado de atuação, né? Então, acho que depois da minha fala, acho que o Bruno vai falar um pouco mais de como que vem sendo esses nossos atendimentos, né? Para poder colocar aqui para vocês a nossa dinâmica. Mas eu queria também ressaltar que a Helenise, ela teve a oportunidade de estar comigo num momento muito simbólico, que foi numa entrevista que a gente fez de uma educanda, que hoje já é adulta, que hoje é mãe, né? Que ela teve a oportunidade de conversar. E acho que naquele momento ela sentiu o que os educadores em si sentem quando conseguem realmente fazer o seu papel no sentido de conseguir colocar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, né, em uma situação de direito, né? Quando a pessoa se coloca nessa posição de direito. Então, acho que foi bem importante e significativo, né? Acho que teve muita emoção, acho que a gente chorou, a gente, né, ficou muito emotivo nesse dia, né? E foi um momento também muito ímpar, assim, porque a nossa demanda ela é muito frágeis, né, no sentido da política pública em si só, né? Então, às vezes a gente fica muitas vezes no trabalho social e a gente às vezes não tem uma valorização, né, do papel, da função que a gente exerce enquanto papel social. Então é isso. Bom, se me permitem fazer um comentário, teve vários momentos, né, que me marcaram, mas teve além dessa mulher que a gente visitou, tem uma vez que eu acompanhei uma abordagem, não sei se pode se dizer uma abordagem, mas uma visita que vocês fizeram a crianças, eu acho que, eu não me lembro muito bem o local, porque eu não conheço muito bem São Paulo, sou péssima de localização, mas era uma menina, que eu achei que fosse um menino, e aí quando ela te viu, ela abriu um sorriso, ela falou, ai, que bom que você chegou, eu senti que ela se sentiu acolhida com a sua presença, e aí eu perguntei para ela, eu falei, olha, qual o seu nome? Eu achei que você fosse um menino, e na verdade você é uma menina linda. Aí ela falou, tia, eu me mantenho assim, porque é a minha maneira de defesa. Então, eu escondo os meus seios, eu tenho o meu cabelo curto, eu visto roupa de homem, porque é o meu momento de defesa. Aquilo me tocou tanto, sabe, que eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, eu falei, gente, a gente tem uma casa, a gente tem tudo, a gente tem uma família que ama a gente, né, qualquer problema que a gente tem a quem recorrer, e eu vi que aquela menina, ela só tinha você ali naquele momento, sabe? Então, isso me tocou muito, eu até me afastei, lágrimas correram, a cinegrafista que estava comigo também se sentiu muito tocada, e eu falo com vocês, eu até me arrepio, assim, porque é um trabalho muito lindo, e assim, eu acho que mais pessoas deveriam conhecer, mais pessoas poderiam ajudar, porque ele não tem que ficar muito restrito, não tem que ficar só, de repente, só no centro de São Paulo. Eu sei que essa é a proposta de vocês, mas eu acho que ele deveria ser para São Paulo inteiro, porque tem criança que está esperando pessoas como vocês, né, em todos os lugares, e se eles encontrassem pessoas como vocês, eu acho que eles teriam um futuro muito melhor pela frente. Sim, e você, Tânia, você também sentiu um pouco de dificuldade para desenvolver o trabalho durante a pandemia, ou se manteve? Sim, Helenise, a gente estava num momento muito significativo do projeto, né? Então, você tem um projeto para executar em 2 anos, o momento que a gente estava para completar já 1 ano de projeto, então a gente estava nessa vinculação da família, na vinculação dos meninos, né, conhecendo a rede dos territórios dos meninos, e aí quando veio a pandemia, a gente meio que paralisou, né? Então
a gente achou que era mais rápido, né, que seria essa quarentena, não pensou que fosse tanto tempo que a gente fosse ficar afastada. E aí foi recompor a equipe, né, e pensar de que forma a gente poderia ainda dar assistência no sentido de apoiá-los, né, nesse momento tão delicado. Mas falar sobre pandemia com os meninos é uma coisa ainda muito distante, assim. Eles sabem que existe a pandemia, mas é complicado quando você fala, lava as mãos todos os dias, né, toda hora, passe álcool em gel, né, use máscara, porque os meninos não conhecem, né, essa rotina. Então, para eles é muito abstrato. E às vezes é até complicado também, né? Encontrar essas opções na rua, né? Também é muito Sim, não complicado. tem disponível, né? O poder público, ele não conseguiu dar uma estrutura realmente efetiva para a população que se encontra em situação de rua, né? Haja vista que a gente está tendo aí muitas pessoas que, com certeza, acho que os dados já mostram aí que o ano de 2021 será um ano muito delicado para a questão social, né? A gente terá, com certeza, muitos moradores adultos em situação de rua, muitas crianças e adolescentes em situação de rua, famílias em situação de rua, que o poder público vai precisar pensar estratégias para conseguir dar conta dessa demanda, fora a questão do desemprego, né? Então, acho que a gente tem aí grandes desafios para pensar 2021 enquanto proposta de projeto social, né? Para ajudar e conseguir também contribuir com o que for possível, né? Isso, e você até tocou num assunto que já é uma dúvida que eu tenho, que eu repasso para o Ernesto, né, que é presidente da entidade. Como é que tem sido manter a Fundação Projeto Travessia? Tem dificuldades pelo momento, pela crise? Como é que vocês têm se mantido? E quais as perspectivas para 2021? Oi, Denise. Me permita abordar uma questão antes de falar sobre como tem sido a manutenção e as perspectivas. Sim. Que alertar o seguinte: criança em situação de rua não deveria ser normalizado, assim como homens e mulheres em situação de rua não pode ser aceito também. Isso é dever do Estado. Mas no país subdesenvolvido, onde os governantes, né, não demonstram muita preocupação com essa situação, e a própria população muitas vezes passa ao lado de uma pessoa em situação de rua ou uma criança em situação de rua e praticamente as pessoas são invisíveis. Então, nesse sentido, é que os bancários, o Sindicato dos Bancários, né, há 25 anos, junto com os banqueiros, inclusive, né, porque eles também tinham muitas sedes aqui no centro de São Paulo, começaram o projeto. E hoje depois os banqueiros saíram, porque eles foram fazer outros projetos, digamos assim, né, através de outras entidades, vinculados aos próprios bancos e o que eles faziam antigamente com travessia. Abandonaram essa frente de luta para garantir às crianças e adolescentes em situação de rua uma condição mais digna, né? Então, travessia seria bom que ele não existisse. Seria bom que não tivesse nenhuma criança em situação de rua, mas com o olho nessa situação e nessa realidade, os sindicatos bancários fizeram uma coisa que sempre fizemos, que é solidariedade dos trabalhadores. Então, nós hoje somos mantidos, né, a Fundação Travessia é mantida pelo sindicatos bancários, pela APOESP, né, que é a Associação dos Professores, né, aqui do Estado de São Paulo, também é uma entidade de classe, e também pela Associação de Funcionários do Santander Banespa, que também é uma entidade de classe, uma entidade de trabalhadores desse banco. Então, são os mantenedores dessa entidade. Além disso, Travessia buscou recursos através de emendas, através do recurso do FUNCAD, né, que é um fundo municipal, e através disso que ele vem se mantendo, né, com dificuldades, mas vem se mantendo. E nossas perspectivas para 2021, primeiro, a Tânia já colocou, eu particularmente tenho uma avaliação de que o número de pessoas em situação de rua vai aumentar. Famílias inteiras vão ficar nas ruas, inclusive crianças. Então, nosso trabalho mais do que nunca vai ser necessário para tentar mitigar esse problema. Nós, além dos recursos do FUNCAD, que ainda deve durar mais um tempo, nós temos ainda essas entidades todas que eu falei, nós temos uma emenda parlamentar que também vai permitir atuar junto principalmente a criança e adolescente em situação de risco, né, de ocupações de imóveis que eram abandonados pelos seus proprietários e devem muito dinheiro em termos de impostos para a prefeitura. São imóveis abandonados, então, obviamente, as pessoas não tendo onde morar, elas fazem a ocupação, recuperam aquele imóvel, né, e estão morando lá. Sempre sob ameaça de despejo, mas estão resistindo.
e lá tem crianças. Então, essas crianças a gente já estamos procurando para dar aquilo que seria o quê? Uma atividade esportiva que é xadrez, que ajuda, inclusive, na cognição, e também programação de computador, Arduino, né? Isso tudo ajuda no processo escolar, inclusive. Então, a gente tem um projeto para encaminhar ano que vem. Teremos ainda que continuar também com busca de recursos através do Catarse. Catarse é uma forma de vaquinha virtual, uma forma de as pessoas ajudarem a entidade, né? Até coloquei o link na tela. Obrigado. Isso ajuda, inclusive, na divulgação dos nossos trabalhos, e vamos continuar com a nossa campanha de nota fiscal paulista, que precisa ser intensificada. Também ajuda a ingressar recursos para a manutenção da entidade. Eu também tenho expectativa do ano que vem, apesar das dificuldades que todos os sindicatos, e os sindicatos bancários não é diferente, né? Tem enfrentado, porque o governo retirou recursos dessas entidades sindicais, mas assim mesmo, eu tenho confiança de que, ao demonstrar para esses sindicatos, né, que nós, a Fundação Travessia, pode exercer um papel para crianças em situação de risco, não só de rua, mas de risco também, porque é fato que muitos trabalhadores têm filhos que passam por drogadição, passam por violência familiar, passam muitas vezes por abandono, né? Passam por consumo de outras coisas. Então, o Travessia pode desenvolver um projeto para que esses sindicatos que acharem importante contribuam lá com 100, 200, 500 reais por mês. Faz muita diferença para a nossa entidade. E mais do que tudo isso, mais do que a parte financeira, eu acho que o principal para 2021 é ter a esperança de que nós vamos passar por essa fase extremamente difícil, onde o número de pessoas em situação de miséria aumentou, já vinha aumentando mesmo antes da pandemia. A pandemia ela vai radicalizar esse processo, porque eu não vejo medidas significativas do governo federal ou estadual ou municipal para garantir emprego, para desenvolver condições de contratação. Ao contrário, todas as propostas dessas três instâncias governamentais foram apenas no sentido de rebaixar direitos, de precarizar o trabalho. Então, serão empregos de baixíssima qualidade. Tanto é que tem pessoas morando nas ruas que, às vezes, dorme durante a semana nas ruas e, final de semana, volta para casa, porque não tem dinheiro para pagar o transporte. E também aqui no centro você consegue acesso a alimentos de uma forma através de doações. Nós mesmos bancários estamos na quadra fazendo, junto com outras entidades, né, fazendo doações e organizando, principalmente organizando a entrega de alimentos durante a semana inteira, final de semana, de quase 1.500 marmitex para pessoas em situação de rua. Vão famílias inteiras lá buscar, crianças, inclusive. Então, a esperança é que nos move, e a esperança é que vai nos fazer superar tudo isso. Que, né, se a gente não consegue resolver o problema integral, não tenho dúvida que a gente vai batalhar muito para que menos famílias sejam atingidas. Às vezes, mais do que tudo isso, uma palavra de conforto é o que as pessoas estão precisando na rua nesse momento também. Sim. Sim. Bom, eu acompanho alguns projetos que você colabora, que você divulga, que você está sempre atuando, e é uma parte social muito bonita, né, do ser humano, quando ele tende a ajudar outras pessoas, né, que estão em situações, naquele momento, um pouco menos favorável. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que você tem um compromisso, e eu queria saber de você, em poucas palavras, o que significa a Fundação Projeto Travessia para você? Eu até usei a palavra que eu acho que resume, é uma palavra só, né, para me despedir de todos vocês, né, agradecer o trabalho da equipe, agradecer aos bancários e outras pessoas que nos assistem, né. A palavra é esperança, mas e já falaram um monte de vezes sobre esperança. Esperança não é ficar esperando, não, esperança é de esperançar, de ter confiança no futuro, né. Somente confiança também não é suficiente. Eu acho que a organização, esperança e organização para superação, é isso. Ok, Ernesto. Obrigado, Elinice, pelo seu trabalho, também é muito importante para o Travessia esse trabalho de voluntária, né? E eu sei que você faz um grande trabalho, e todos vocês aqui também. Obrigada, Ernesto. Muito bom trabalhar com você, viu? Obrigada. Obrigada, Ernesto, pela sua participação. Tchau. Bom, para você que está chegando aqui agora, esse debate é sobre os 25 anos da Fundação Projeto Travessia, né, que completa 25 anos no dia 20 de dezembro e já atendeu mais de 14 mil pessoas, entre crianças, adolescentes e famílias, no centro de São Paulo. Bom, o nosso papo continua, né, e agora vou chamar mais pessoas para fazer parte dessa conversa com a gente. Está chegando aqui
a Milena Leila, que é assistente de coordenação. Tudo bom, Milena? Acho que o seu áudio está desligado. Desculpa. Imagina. Tudo bom, Milena? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, Helenice. Obrigada. É um prazer estar aqui. E o que eu defino, né? Acho que são 3 palavras que eu defino o Travessia para mim. Ele é um aprendizado, é um comprometimento e é respeito. Eu tenho muita gratidão e orgulho de fazer parte dessa equipe. E desses 25 anos, eu faço parte de 20 anos desse total de 25. Eu tenho muito orgulho. Eu aprendi muita história, muito, né? Também. Muita história. Entrei bem menina e eu aprendi muito como ser humano mesmo, não só do trabalho em si, né? A minha área que é administrativa e financeira, mas a gente aprende como ser humano. Então, eu só tenho a agradecer e ter orgulho mesmo. É isso. Muito obrigada. Imagina, que lindo saber disso. E aqui também chegou aqui para conversar com a gente o Ademar Sartori, que também é um dos educadores sociais do projeto Lume Centro. Tudo bom, Ademar? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, e você? Obrigado. Ademar. Acho que dá para destacar, né, o comprometimento da equipe como um todo. Acho que a seriedade, né, na execução do trabalho, seja desde o administrativo até para a gente que está lá na ponta, e a luta, muita luta, né, na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, acho que esses 3 pontos são fundamentais na execução do nosso trabalho. Isso, muito legal. Bom, acho que tem mais gente também chegando aqui. Deixa eu ver quem está chegando aqui para falar com a gente. A Priscila. Oi, Priscila, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Obrigada. É um prazer estar aqui. Priscila também é uma das educadoras sociais do projeto Lume Centro. Priscila, e para você, o que significa a Fundação Projeto Travessia? Eu vou tentar concretizar um pouquinho, tá? Sabe quando você está caminhando por São Paulo e aí você para na faixa de pedestre e você espera para o farol fechar para os carros e aí o farol fica verde para você e aí você tem aquela sensação de que você pode atravessar a faixa de maneira segura? O Travessia representa isso para mim, de que eu me deparo com a faixa de pedestre e eu espero para poder fazer uma travessia segura. Então, o Travessia é isso, assim. Eu me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse grupo. Olha, que bacana também saber disso. E tem também mais uma pessoa chegando aqui para conversar com a gente, que é a Luara Assis, que também é educadora social. Tudo bom, Luara? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, obrigada, Helenice. E para você, o que significa a Fundação Projeto Travessia? Bom, eu já estou me sentindo contemplada pelas falas dos colegas, mas o que mais me pega assim, no Travessia é a possibilidade de dar voz a essas histórias, né, por essa invisibilidade da sociedade mesmo, né, por esse público que é muito invisível, né, a escassez de política pública. Então, acho que a Fundação Projeto Travessia dá voz a essa história e dá a esperança de construir novos capítulos, né, para a vida desses atendidos e da sua família. Ok, que legal também seu depoimento. E chegou também a Daniele Palini, que também é uma das educadoras sociais. Tudo bom, Daniele? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Bom, eu também concordo com o que já foi falado aí pelos outros colegas. Eu, particularmente, já vou completar 4 anos, né, no Travessia, então já passei por diversas situações, assim, eu acho que uma das palavras é resistência, né, porque a gente encara essa luta, como disse a Luara, de pessoas que são invisíveis, né, de uma forma com muito comprometimento, com muito compromisso, e é isso, assim, eu me sinto, desde sempre, fui muito acolhida por todos. Eu acho que a gente tem esse cuidado não só com os atendidos, com as suas famílias, enfim, mas eu acho que o acolhimento entre nós, assim, né, o convívio é muito humanizado, né, tem essa preocupação também com o trabalhador. Eu acho que isso também acaba sendo diferencial diante das outras instituições sociais, assim. Eu também me sinto muito orgulhosa de fazer parte, assim, dessa equipe que me fez aprender e que ainda continua aprendendo muito.
Olha, que bacana. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, a Cleusa, a Tânia, a Kátia, podem ficar à vontade. Eu me permito ser um pouquinho egoísta. Um pouquinho, claro. Bastante. Acho assim, eu me sinto contemplada na fala de todo mundo, já pude falar um pouquinho no início, mas eu acho assim, o Travessia me fez uma pessoa melhor, né? Independente do que a gente possibilita para os atendidos, né? Que eles cada um tem seu time, tem uma força de vida inacreditável, já passaram, e como se superam. E eu conversando, né, com o meu sobrinho, por exemplo, com os meus sobrinhos, assim, eu vejo que eu consigo lidar com eles e ser educadora que eu sou e que eu me forjei na fundação, tendo aprendido com esses meninos, né, que a gente atendeu. Então, assim, eu acho que hoje eu sou uma pessoa melhor, né? Eu acho que a Travessia me fez uma pessoa melhor e eu tive a oportunidade de aprender muito lá, enfim. Eu acho que faz a gente melhor. A gente não só consegue possibilitar coisas melhores para os outros, como a gente se melhora, né? Então, eu diria isso. E faria um desafio, Helenise, primeiro, assim, até porque é da minha área de gestão de pessoas, a questão dos voluntários, e você tem sido tão prontamente, você tão prontamente atende, né, as nossas solicitações, tem um vídeo seu lá sobre a nota fiscal e tantas outras vezes que você nos ajudou, assim, prontamente, a gente sabe que você está uma loucura, né, lá no sindicato. E também acho que seria legal se você pudesse falar, você já falou um pouquinho, mas o que representa o Travessia para você, assim? Não é muito difícil falar do Travessia, mas é complicado escolher, em poucas palavras, uma definição. Eu acho que eu vejo assim como um ato de amor, sabe? Amor próprio e amor ao próximo. Eu sinto como se fosse a oportunidade, né? Pelo pouco que eu pude acompanhar, e esperança. Porque, embora o Ernesto tenha deixado isso muito bem claro, e eu também concordo com ele, isso não deveria ser normalizado, né? Haver crianças e pessoas na rua. Mas, como infelizmente nós temos, né? Então, eu vejo, através da Fundação Projeto Travessia, uma esperança para quem não tem nada, sabe? Eu acho um projeto lindo, é muito emocionante ver todo o carinho que vocês tratam as crianças, os adolescentes, as famílias, e depois quando ela volta para casa, sabe? Então, assim, é muito gratificante saber que tem vocês e que sempre que precisarem, né, eu dou um jeitinho, eu arrumo um espaço para vocês, porque merece e tem que ser divulgado para mais pessoas e todo mundo tem que conhecer, eu acho que todo mundo tem que ajudar, é isso. Eu acho que vocês fazem um trabalho lindo, tenho certeza, e eu só tenho a agradecer a oportunidade de conhecer vocês, de estar perto de vocês, de sempre poder contribuir de alguma forma e dizer que eu sou grata pelo que vocês fazem, né? Eu não posso fazer tudo, mas eu sou grata pelo que vocês fazem pelas pessoas que estão nessa situação naquele momento. Parabéns para vocês, parabéns para a Fundação Travessia. Parabéns para você. Antes de terminar, obrigado. Eu queria falar para mim o que representa a Fundação Projeto Travessia. Eu acho que quando cheguei na Fundação Projeto Travessia, eu cheguei não madura para o trabalho. Acho que a gente tem uma ilusão muito grande quando a gente pensa em trabalhar social. A Fundação Projeto Travessia me possibilitou crescimento de conhecimentos, então eu fui buscar formação, eu fui buscar conhecimentos para poder lidar, né, com as questões que as crianças e adolescentes nos apresentaram ali naquele contexto. Eu estou há 10 anos na Fundação Projeto Travessia, eu tenho um respeito, eu tenho um orgulho de fazer parte, porque a Fundação Projeto Travessia, acho que ela representa uma palavra muito importante. Ela é muito agregadora, ela é família. Todos os funcionários que passaram pela Fundação, eu tenho quase certeza, todos têm vínculos, de alguma forma, com a instituição. Acho que nunca, né, as pessoas disseram não para a Fundação Projeto Travessia
quando saíram da instituição. Isso mostra o quanto, infelizmente, a gente ainda não consegue ter essa valorização para a gente conseguir realmente efetivar nosso trabalho com mais números que a gente gostaria de atender, com mais números que a gente gostaria de fazer a diferença. A gente não pode abarcar tudo, né? Mas a Fundação Projeto Travessia, nesses 25 anos, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte. Em 10 anos, é a história dela. Então, eu acho que, para mim, é resistência, luta, e a gente se despir de preconceitos. Você trabalhar com criança e adolescente em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade, você aprende que o seu umbigo é mínimo frente às dificuldades que muitas famílias enfrentam aí na rua, que enfrentam aí nas suas periferias, onde a gente encontra que não tem trabalho, não tem comida, não tem um monte de coisas que poderiam ter, mas não tem. Então, eu sinto que o papel da Fundação Projeto Travessia é isso, promover a garantia de direito para quem dela precisar no seu trabalho e na sua atuação. E eu quero aqui deixar muito explícito o meu muito obrigado a Cleusa, Ademar, Luara, Milena, Catita, Dani, a Priscila, o Bruno, que são pessoas que realmente vestem a camisa e se comprometem com tudo que vão fazer em função, em prol do educando e da educanda que a Alice apresenta para a gente. Então, meu muito obrigada a vocês por fazer parte desses 25 anos da Fundação Projeto Travessia. Se mais alguém quiser fazer alguma consideração? Eu quero agradecer essa equipe também. Eu passei por algumas equipes, né? A Fundação Travessia, ela teve alguns momentos em que ela teve que acabar o projeto, encerrar o projeto e encerrar também com a equipe que estava executando o projeto. Então, eu passei, se eu não me engano, essa minha terceira equipe, né? E, olha, é demais. A gente consegue aprender cada dia com vocês, esse comprometimento que vocês têm, esse carinho, né? Essa garra que vocês têm. Eu só tenho a agradecer a vocês estarem com a gente aí, acreditando aí e fazendo cada dia melhor, né? Muito obrigada a cada um de vocês. Helenice, posso fazer uma colocação também? Aproveitando que a Tânia e a Cleusa, enfim, já agradeceram a todos, né? Eu gostaria também de agradecer aos que já passaram pelo Travessia, né? Foram muitas pessoas e que fizeram muita diferença na vida do Travessia, né? Alguns mais, outros menos, mas foram fundamentais para que o Travessia hoje fosse o que é, né? Então, acho que são 25 anos de uma bela travessia, com muita gente deixando sua marca, né? E o Travessia é o que é em função de todo esse pessoal que já passou por aí e que fez tanta diferença na vida da instituição. Verdade. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário, algum agradecimento? O Bruno não está aqui conosco porque ele está com um probleminha de conexão, gente. Vocês viram que na hora que ele foi falar, ele não conseguiu. Então, ele também está agradecendo, tá? Estou fazendo essa fala no nome dele, mas está representado aqui, acho que está na equipe aqui. Você está junto, Bruno, com a gente? Bom, então nós estamos encerrando esse debate, né? Infelizmente, por conta da pandemia, a comemoração, né, e o debate está sendo online, mas um debate muito rico, não por isso, né? É um debate muito rico, de muitas histórias, que possamos em breve fazer uma roda de conversa ao vivo, todo mundo junto, todo mundo, né, levando as pessoas que já passaram pela Travessia, levando as famílias, as crianças, os adolescentes. E eu vou deixar 2 destaques aqui. A Fundação está com uma campanha no ar. Está aqui o link da campanha Catarse. Você entra lá e faz a sua doação, se informa sobre tudo que está descrito. E também vou deixar aqui na tela o CNPJ para caso você queira doar a nota fiscal paulista.
Tá bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui nesse debate, a todas as pessoas que assistiram esse debate. Esse foi um debate sobre os 25 anos da Fundação Projeto Travessia, e a gente volta a se falar em breve. E siga também a Fundação Projeto Travessia em todas as redes sociais, é isso, né? Isso. www.travessia.org.br. Isso. É o site. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Parabéns. E muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, tudo bem? O nosso trabalho ele é essencialmente presencial, né? Essa parte do contato, do tato diferenciado, né? Da nossa abordagem diferente com os adolescentes, esse ganho de confiança e vínculo que a gente tem com eles. O essencial é primordial, né? Sem ele é impossível de conseguir os feitos que a gente tem conseguido nesse tempo. Então tem sido bem prejudicado, né, por conta da pandemia, né? A pandemia não tem sido fácil por uma série de questões, né? Então os problemas sociais que a gente tinha de antes, eles acabaram se acentuando, né? E se agravando agora com esse contexto da pandemia. Então não tem sido nada fácil. A gente tem uma outra parte do nosso trabalho que às vezes ainda não é tão visualizada, que é essa articulação com a rede, né? De conversar com os serviços de assistência e de garantia de direitos, né, para que a gente consiga lutar para garantir esses direitos e também promovê-los, né? Então, é uma luta difícil. Então, a gente também tem toda essa parte por trás, fica nos bastidores, né? Mas, então, a gente acabou tendo que se dedicar muito mais a ela agora, nesse momento de pandemia. Então, a gente tem conversado com os serviços, né, fazendo estudos de caso, pensando nas melhores possibilidades, né, os melhores caminhos e encaminhamentos que a gente pode seguir para atender os adolescentes e suas famílias. Quando eles voltam para casa, a gente tenta contato com eles, porque a gente mantém contato com as famílias, né? As famílias que a gente tem contato, que a gente teve acesso, a gente mantém esse contato com eles, a gente conversa com eles, então na medida do possível a gente sempre está em contato com eles. E quando os adolescentes acabam voltando para casa, porque eles têm essas idas e vindas, né? A gente tenta conversar com eles, sensibilizando-os de que tem os riscos, né, que a pandemia traz e que o distanciamento social é importante. Então, dentro disso, a gente tenta conscientizá-los, né? Mas entender que a vida dele está em risco, né, que está correndo risco de morte, é difícil para um adolescente que a vida inteira teve essa situação de risco, né? Então, para ele não faz muito sentido o risco que ele está correndo agora na pandemia, sendo que antes ele já corria muito risco, né? Então, na cabeça dele é difícil de ele ter essa compreensão. Então, a gente tenta mesmo assim sensibilizá-los, né? Quando a gente tem essa oportunidade de falar com eles. Tem alguns serviços que ainda estão em atuação na rua, né? Então, eles acabam fazendo essa ponte conosco e o adolescente. Muitas vezes o adolescente fala conosco a partir do serviço, né? Ele estando no serviço, a gente consegue conversar com eles. Então tem sido dessa forma, né, esses atendimentos. Alguns adolescentes acabam, infelizmente, parando na Fundação Casa, e a gente fazia visitas, né, para as fundações, e quando os atendidos iriam para lá, e então a gente acaba fazendo alguns atendimentos ainda por videoconferência com eles lá na fundação, então na Fundação Casa, né? E realmente isso também tem um impacto muito positivo no sentido do fortalecimento do nosso vínculo, né? Porque eles já tinham a sensação de que eram esquecidos. Quando acabam entrando dentro da Fundação Casa, esse sentimento fica mais latente, né? Então, esses contatos com eles lá dentro é bem importante para eles, né? A gente mantém também contato muitas vezes com a Defensoria Pública para a gente poder pensar formas de defender o adolescente junto no judiciário, né? E encontrar a melhor forma de conseguir defender os direitos do adolescente ou da criança. Um caso bem interessante dessas articulações que a gente tenta fazer
foi um adolescente que teve a situação que ele encontrou uma pedra lá num lugar onde ele dormia na rua, né? E aí dentro desse ele acha na cabeça dele de que essa pedra era um fóssil, né? E ele falou que tinha muita vontade de entender como que era. Esses estudiosos que faziam escavações, que encontravam ossos, ele achava que tinha encontrado um osso de dinossauro. E ele queria saber melhor isso, ele tinha uma admiração pelas pirâmides. E a gente conversando com ele, né? Com parceria do CAPES da UA, que faziam essa ponte pra gente conseguir conversar com ele. E nessas conversas a gente descobriu que ele tinha vontade de ser paleontólogo, né? Na cabeça dele, a forma que ele expressava isso, ele queria ser um biologista, né? Até a gente entender o que era biologista demorou um pouquinho. Mas aí, a partir disso, a gente fez uma articulação de conseguir um contato com o professor da USP, que foi um professor que abriu as portas pra gente, conversamos bastante. Tentamos pensar numa possibilidade de atendê-lo, né? De conversar com eles, e fizemos essa ponte entre o adolescente e o professor. O professor acabou tendo alguns encontros com ele, foram muito legais, assim, né? Foi muito enriquecedor para o adolescente, como para nós, e para o professor também, né? Nas conversas que a gente teve com ele, ele trouxe isso bastante, né? Que é uma realidade muito distante, né, dos professores, né? Ainda mais dos professores universitários, né? Então, foi muito legal assim, essa conversa. E por mais que a gente efetivamente não conseguiu que o menino se tornasse um grande estudioso, as portas pra gente, conversamos bastante, tentamos pensar numa possibilidade de atendê-lo, né, de conversar com eles, e fizemos essa ponte entre o adolescente e o professor. O professor acabou tendo alguns encontros com ele, foram muito legais, assim, né, foi muito enriquecedor para o adolescente, como para nós, e para o professor também, né, nas conversas que a gente teve com ele, ele trouxe isso bastante, né, que é uma realidade muito distante, né, dos professores, né? Ainda mais dos professores universitários, né? Então, foi muito legal assim, essa conversa. E por mais que a gente efetivamente não conseguiu que o menino se tornasse um grande estudioso da paleontologia ou da arqueologia, foi muito legal porque a gente conseguiu perceber como tornar um sonho um pouco mais palpável dá a chance do menino pensar em outras coisas que parece que estão muito distantes e não estão tão distantes assim, né? É porque muitas vezes ele não consegue abstrair dessa forma para entender que está próximo, né? Então, uma pequena oportunidade para uma situação acaba abrindo outras janelas de percepção para o adolescente, né? Então, é por isso que a gente defende muito o acesso à oportunidade mesmo de ter conhecimento, de ter acesso à ciência, acesso aos estudos, pensar a educação de uma forma diferenciada, né? A gente, no caso, o nosso foco é adolescentes e crianças em situação de rua, situação de risco, mas a ideia principal é sempre trazer, né, esse horizonte, né, trazer essa perspectiva que muitas vezes fica difícil dele conseguir perceber sozinho, né? Então, nós entendemos que o nosso papel fundamental está ligado a essa abertura de olhar, né, de conseguir que ele consiga expandir, né, essas perspectivas e alcançar seus sonhos, desejos, vontades. Tá bom? Obrigado, espero ter respondido. Tudo de bom, gente.